se o mundo que a gente vê não for bem o que parece? E se, no fundo, a realidade for um produto da nossa mente? Bem, hoje vamos mergulhar numa das questões mais alucinantes da filosofia. Pensem assim, imaginem um circo mágico que aparece do nada, sabe? Como naquele livro O Circo da Noite. Lá dentro, as ilusões são tão perfeitas que desafiam a lógica. A gente fica sem saber o que é real e o que é imaginação. É uma metáfora. Poxa, uma metáfora perfeita para uma ideia muito, mas muito poderosa. Pois é. E se a nossa própria mente fizesse algo parecido com a realidade? E se fosse ela que construísse o mundo à nossa volta? Essa foi a pergunta audaciosa que um grupo de pensadores, os idealistas alemães, resolveu fazer. Então, vamos lá, vamos mergulhar de cabeça nisso. Olha só o nosso roteiro. Primeiro, a gente vai entender essa ideia do circo mágico da mente. Depois, vamos conhecer os pioneiros do idealismo que prepararam o terreno. Em seguida, o prato principal, o grande sistema de Hegel. A gente vai entender o que é essa tal de dialética, analisar a ideia da consciência em conflito e, no final, a gente amarra tudo para ver porque Hegel, acredite, ainda super relevante hoje. Para entender de onde isso veio, a gente precisa voltar para o final do século XVIII. A Europa estava pegando fogo, revoluções, ideias novas pipocando por toda a parte. E foi nesse caldeirão de mudanças que o idealismo alemão apareceu, propondo um jeito completamente diferente de enxergar a nossa relação com o mundo. Ok, então qual é a grande sacada aqui? Para os idealistas, a realidade não é uma coisa pronta, estática, sabe? Tipo uma paisagem que a gente só abre a janela e vê. Não, a nossa mente é mais como um artista que participa ativamente na pintura dessa paisagem. Ela ajuda a construir o que a gente percebe. Conhecimento e realidade, eles não andam separados, eles dançam juntos. Mas, antes do Hegel chegar e construir aquele sistema filosófico gigantesco dele, dois outros pensadores foram fundamentais, eles que prepararam o caminho. Vamos falar um pouco de Johann Fichte e Friedrich Schelling. Esses dois, Fichte e Schelling, eles pegaram as ideias de Kant e foram além, sabe? Levaram para outras direções. O grande desafio para eles era superar aquela divisão clássica entre quem conhece o sujeito e o que é conhecido, o objeto. E o fascinante é que cada um tentou resolver isso de um jeito bem diferente. Olha que interessante a diferença. Para o Fichte, o ponto de partida é o eu. É como se a realidade nascesse do atrito, da tensão entre a nossa consciência e tudo aquilo que não somos nós, o não-eu, o mundo lá fora. Já o Schelling foi por outro caminho. Ele falou num absoluto, uma espécie de unidade original onde tudo está conectado. Mente e natureza, sujeito e objeto, no fundo seriam a mesma coisa. E é aí que entra Hegel. Ele olhou para tudo isso que Fichte e Schelling estavam discutindo, juntou as peças e construiu um dos sistemas de pensamento mais, completos e influentes que já existiram. A ambição dele era enorme, explicar tudo, desde a lógica mais pura até o desenrolar da história mundial. Essa frase, o real é racional, é talvez a mais famosa dele. Mas o que isso quer dizer na prática? Basicamente, Hegel está dizendo que o universo não é caótico. Existe uma lógica, uma razão, uma estrutura por trás de tudo. E o mais incrível, a nossa mente, a nossa razão, tem a mesma estrutura. Por isso a gente consegue compreender o mundo. É como se a chave e a fechadura fossem feitas do mesmo material. Então, como é que a gente chega a entender essa totalidade, esse absoluto, como ele chamava? Hegel diz que a humanidade, que ele chama de espírito, faz essa jornada em 3 grandes etapas. A primeira é a arte. Com a arte, a gente sente o absoluto, a gente o percebe pelos sentidos. Depois vem a religião, que usa histórias, mitos para representar essa verdade. E por fim, no topo, está a filosofia, que é quando a gente finalmente consegue entender o absoluto de forma puramente racional, com conceitos. Cada passo é um nível mais profundo de autoconhecimento para a humanidade. Ok, tudo bem, a realidade é racional, mas ela não é parada, certo? A história muda, as ideias evoluem. Como é que esse movimento acontece? Qual é o motor por trás de tudo isso? Para Hegel, a resposta tem um nome e é uma de suas ideias mais famosas, a dialética. Pensa na dialética como um motor em 3 fases. É bem simples de entender. Primeiro, a gente tem uma tese, que é uma ideia ou uma situação qualquer. Só que toda tese carrega dentro de si uma contradição,
algo que se opõe a ela. Essa é a antítese. E do choque, do conflito entre a tese e a antítese, nasce uma terceira coisa, a síntese. E o mais legal é que a síntese não apaga as outras duas. Ela aproveita o que há de melhor em cada uma e eleva a discussão para um novo patamar. Aí, essa síntese vira a nova tese e o ciclo continua, sempre progredindo. Tem uma palavra em alemão que é perfeita para isso: Aufhebung. É meio difícil de traduzir direto, mas a ideia é genial. Significa, ao mesmo tempo, cancelar, preservar e elevar. Ou seja, no processo dialético, o conflito é superado, mas nada é simplesmente jogado fora. As ideias antigas são canceladas na sua forma original, mas o que elas tinham de verdadeiro é preservado e elevado para um novo nível. É a ideia de que o progresso nasce do conflito. Para ver essa dialética funcionando na prática, Hegel nos deu um dos exemplos mais famosos da história da filosofia. É uma espécie de parábola, a dialética do senhor e do escravo. E é uma história incrível sobre como a gente se torna a gente. A premissa do Hegel aqui é bem radical. Ele diz que a gente não consegue ter uma noção de eu sozinho no vácuo. A nossa identidade, quem a gente é, isso só se constrói no olhar do outro. A gente precisa ser reconhecido por outra consciência para saber que existe. E essa busca por reconhecimento, segundo ele, é o que move basicamente todas as relações humanas. Então, a história começa assim. Duas consciências se encontram e cada uma quer ser reconhecida pela outra. Elas entram numa luta de vida ou morte. Uma delas, com medo de morrer, desiste e se submete, vira o escravo. A outra, a que arriscou tudo, vira o senhor. Parece que a história acaba aí, né? Mas é agora que vem a virada dialética, a grande sacada. O senhor, que parece ter ganhado tudo, na verdade se torna totalmente dependente. Ele precisa do escravo para tudo, até para se sentir como senhor. Enquanto isso, o escravo que parecia ter perdido é quem trabalha, quem mexe com o mundo real. E ao transformar a natureza com o seu trabalho, ele acaba transformando a si mesmo. Ele descobre o seu próprio valor, o seu poder. O que essa história toda nos mostra? Que a verdadeira liberdade não está no domínio, em ser o senhor. A liberdade de verdade só aparece quando existe reconhecimento mútuo. É uma jornada que começa no conflito, passa pela dependência e só se completa quando um lado enxerga o outro como um igual. É poderoso, não é? Tá, mas ok, legal a história, legal a filosofia, mas o que a gente faz com isso hoje? Por que um filósofo alemão de 2 séculos atrás ainda importa? A resposta é simples, porque as ideias dele nos dão ferramentas, quase como óculos, para entender o mundo em que a gente vive agora. Pensa só, o pensamento do Hegel nasceu no meio de revoluções, como a francesa e a haitiana, e ele mesmo se tornou revolucionário. Ele influenciou, uma galera, de Karl Marx, que pegou a dialética e aplicou na luta de classes, até existencialistas como Sartre. Hoje, a gente usa essas ideias de reconhecimento e poder para analisar de tudo, desde a política entre países até a relação entre chefe e funcionário no escritório. Então, se tem uma coisa para a gente levar de Hegel e do idealismo alemão, é isso aqui. A realidade não é uma foto, é um filme, é um processo que está sempre acontecendo. A história, a sociedade, a nossa própria consciência, tudo está em constante movimento, impulsionado por conflitos e contradições que nos empurram para frente, para novas formas de existir e de pensar. Isso nos deixa com uma pergunta para pensar, né? Se a nossa forma de pensar realmente ajuda a criar a realidade, e se a história é esse processo todo se desenrolando, então quais são os conflitos, as teses e antíteses do nosso tempo? Que nova síntese, que nova realidade a gente está construindo coletivamente neste exato momento? A resposta, segundo Hegel, ela não está pronta. Ela está sendo escrita agora pela história. Muito obrigada pela companhia nesta jornada. Até a próxima.